Boa. Perfeito. Então, é um prazer estar com todas vocês aqui hoje, com todo mundo que está aqui nos acompanhando. A gente vai dar início aí às nossas perguntas norteadoras. Hoje, como eu falei, é só um bate-papo mesmo para a gente conhecer essas mulheres, conhecerem sobre os negócios delas e, quem sabe, inspirar outras mulheres que estão aqui nos acompanhando a empreender também. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Muito bom. Então, para a gente começar, né, assim, dar continuidade aqui à nossa conversa, a gente trabalha, né, enfim, a gente que trabalha com empreendedorismo feminino, todos os estudos que a gente tem relacionado ao empreender feminino especificamente, apontam que mulheres empreendem, iniciam atividade empreendedora, muitas das vezes para poder, além de ter, né, aquela proximidade, conciliar a vida pessoal com carreira, também para poder ter uma realização pessoal. Então, essa é uma das motivações que levam as mulheres a empreender, além também de promover um impacto positivo na sociedade. Então, a gente já ouviu aqui algumas vezes essa palavrinha impacto, a gente já ouviu essa palavrinha propósito. Então, agora eu queria convidar vocês a compartilhar um pouco com quem está aqui com a gente dessas motivações que levaram vocês a empreender, né? Então, assim, qual foi aquele incentivo ali? Então, por que eu iniciei essa jornada empreendedora? Pode ser. Maíra, quer começar? Pode ser, pode ser. Acho engraçado porque eu comecei a empreender, na verdade, a minha mãe é minha sócia, né? E ela que, na verdade, teve a ideia de montar a Free Soul, ela, na verdade, queria comprar um restaurante. E eu entrei nessa brincadeira porque eu queria convencê-la que era uma péssima ideia. Só que aí, no final das contas, a partir do momento que eu comecei a fazer a pesquisa, entender como que era o mercado e tudo mais, eu percebi uma oportunidade de negócio e, principalmente, que resolvia um problema que eu estava resolvendo e que tinham outras pessoas que também tinham o mesmo problema. Eu tenho intolerância à lactose, minha mãe é diabética, e a gente sempre pensou muito no alimento como um aliado nesse sentido. E a Free Soul Food é uma empresa que acaba se destacando pelas ações dela de impacto social, e é engraçado que a gente começou a trabalhar gerando impacto muito antes da gente descobrir o significado dessa palavra. Então, a gente fazia as coisas porque a gente acreditava que precisava ser feito daquela forma. Então, a gente começou a contratar mulheres, a maioria das nossas funcionárias são mulheres imigrantes, porque a gente percebia que elas eram as pessoas, as mulheres, das mulheres, um dos grupos mais vulneráveis, que é super difícil elas conseguirem tanto emprego quanto, de fato, se inserir na sociedade. A outra coisa que a gente também faz muito é pensar nessas questões ambientais, então produzir, gerando o menos resíduo possível e tudo mais, porque era uma forma que a gente acreditava e já praticava em casa. Então, a gente só começou a usar e externou, né, coisas práticas que já eram nossas, valores que a gente já acreditava. E aí, depois, a gente descobriu que tinha esse nome bonito de impacto social, mas muito antes de descobrir o nome, a gente já fazia desse jeito. Tá mutado. Josi, você tá falando? Geralmente é assim que acontece, né? O empreendedor de impacto social é geralmente aquele empreendedor que é movido por uma paixão, por uma vontade, né, essencial ali de transformar uma realidade, um contexto, e muito tempo depois ele vai aplicando aquilo a um modelo de negócio, efetivamente. E essa vontade de promover o impacto e a transformação, ela nasce antes dessa vontade, efetivamente, de ter um negócio em si, né? Mas e aí, como a gente costuma brincar, é que paixão somente não paga boleto, mas depois eu vou falar sobre isso. Pode continuar. Posso falar, Josi? A Maíra terminou? Vai, continua aí. Então, vamos lá. Eu sou nutricionista, né, de formação e trabalhei na minha profissão durante muitos anos, depois eu fui para a docência e eu sempre liderei muitas mulheres. Minhas equipes lideradas, né, sempre estive em cargos de gestão e as minhas equipes lideradas sempre eram muito femininas. Isso sempre deu muito prazer, trabalhar com essas mulheres e conseguir desenvolver ali a sororidade, né, que agora está tão
na moda e a gente ser apoio uma das outras, né? E acontecia que acabava que eu tenho os filhos em idade são mais velhos do que normalmente os filhos das minhas lideradas, e eu dizia muito para elas, né? Gente, vai passar, isso aí faz parte do processo, né? E eu saí da instituição que eu estava com a intenção de empreender, sair para empreender, e resolvi, uma história longa aí, resolvi abrir um coworking, que é algo novo aqui, né, no estado. Nós somos o segundo coworking aqui em Porto Velho, e com uma vontade muito grande de trabalhar para mulheres, mas eu fiquei com receio no início de nichar para mulheres, porque é um negócio inovador, diferente aqui. Acabei deixando aberto, mas as mulheres é que dominaram esse espaço, né? Imediatamente, assim que eu comecei a trabalhar lá ainda com as obras no início, a Gabi ligou para mim e falou, olha, você não me conhece, eu sou a Gabi da Maternar e Brincar, eu sei que você está abrindo um espaço, né, um coworking, e eu quero conversar com você. Ela foi lá comigo e falou, eu quero abrir uma brinquedoteca aqui no seu espaço. Eu achei aquilo super incrível, né? Porque se eu já tinha a vontade, né, de trabalhar com mulheres, para trabalhar com mulheres a gente precisa acolher filhos, né? E foi muito importante essa acolhida, essa vinda da Gabi para o espaço. E, a partir daí, a gente criou ali uma comunidade de mulheres empreendedoras, muitas iniciando seus empreendimentos lá conosco, né? E muitas residentes que são fixas lá no espaço, mas temos muitas que rodam nas atividades, fazem parte da comunidade que a gente está criando. O espaço ainda é novo, a gente faz 1 ano agora em maio, mas já temos muitas mulheres trabalhando e se unindo, né, nesse movimento de crescimento conjunto aí, de entender as dificuldades uma das outras, mas também buscar o aprendizado, o crescimento, né? Isso aí. E aí a gente volta, né, Juliana, essa questão do propósito, né, envolvido aí nessa iniciativa empreendedora, né, o propósito que vai motivar todas esse início aí de trabalho e esse processo de realização pessoal também. Gabi, quer trazer para a gente um pouco das suas motivações aí? Uhum. Então, na verdade, a Maternar e Brincar, ela não foi planejada como um negócio, aconteceu. Assim, a minha necessidade era, assim, dentro da maternidade, o meu dia a dia, aquela intensidade, né, da nossa rotina materna, e assim, eu me via muito limitada no espaço dedicado aos meus filhos, e eu sentia realmente a necessidade de comunicar com outras mulheres, de ver novas pessoas, de conhecer novas pessoas. Eu tenho quase 10 anos que eu estou residindo aqui em Porto Velho, mas eu vim do Nordeste, e aí, então, a minha jornada profissional, ela sempre foi muito intensa, né? E o meu perfil é de fazer acontecer as coisas. E aí chegou quando minha filha mais nova, ela estava com 6 a 7 meses, eu decidi realmente promover oficinas e vivências sensoriais para bebês. O meu estudo, a minha experiência que eu tive com o meu primeiro filho, com o Arthur e também com a Lisa, eu disse, por que não transmitir isso para outras mulheres, né? Por que não acolher outras mulheres, outras mães e a gente brincar junto? A minha ideia era realmente proporcionar para minha filha um novo ambiente de brincar, e onde eu pudesse também, com a minha experiência, né, com a minha expertise, eu estar realmente contribuindo para outras famílias. Então, a Maternar e Brincar, o propósito inicial foi realmente no contribuir, foi no servir. E aí, então, surpreendentemente, na primeira oficina que eu realizei, todas as vagas foram preenchidas em 1 semana. Uau! Como assim, gente? Que é muito carente, as pessoas elas precisam e as mães elas querem uma nova oportunidade, porque a gente se prepara na maternidade muitas vezes assim no cuidar.
mas no educar, não são todas as mães que se preparam para isso, né? E educar de uma forma mais humanizada, ainda mais, né? E aí, então, foram uma oficina, 2, 3, a oficina que eu oferecia a cada 2 meses, ela foi acontecendo uma vez por mês, e de 15 em 15 dias, e eu disse, gente, isso aqui é um negócio, vai dar tudo certo, eu vou encarar. E aí, então, eu tornei a Maternar e Brincar, iniciou como blog, que era para realmente eu estar transferindo, né, as minhas experiências, estar registrando o que eu vivia com os meus filhos. Então, eu tornei a Maternar e Brincar um negócio. E aí eu encarei aquele sonho de brincar sempre com muitas crianças, e aí então eu resolvi encarar o desafio de empreender, mas eu tinha uma segurança muito firme dentro do meu coração, eu não tive realmente dúvidas. A força de contribuir para as outras famílias e fazer com que a infância pudesse ser assim mais leve, mais brincante, mais saudável, era a minha maior motivação, era isso. E ver o sorriso de mulheres, de mães, saírem de suas casas e irem para um ambiente onde elas pudessem brincar, se conectar com seus filhos. Então, o negócio aconteceu e vem até hoje dando tudo certo. São 4 anos de empresa, né? E nesses 4 anos, uma filial aberta. E assim, a nossa mente empreendedora, nós mulheres, a gente pensa que a gente diz assim, agora eu vou parar. A gente se ilude com isso, dizendo que a gente vai parar. Não, porque a gente quer algo mais, a gente quer vencer, a gente quer, assim, nos desafiar realmente com um novo, né? Inovar. E aí, então, a minha trajetória com a Maternar é nesse assim como eu estou falando para vocês, e além disso tudo... Regada a muito propósito, né? Muito, muito. E assim, além disso, a colheita, ela que foi a mais surpreendente, porque assim, realmente ela não foi planejada, né? Mas o potencial latente mesmo, e assim, eu acreditei em mim, arregaço as mangas, e eu tô com criança, que é o que eu digo assim, motivar as outras mães. Às vezes as mães colocam barreiras como tipo assim, não, meu filho ainda é muito pequeno, não vai dar certo, eu tenho muita demanda, eu não vou conseguir. Consegue. Nós temos uma força muito grande dentro de nós, e quando a gente realmente assim quer crescer, quando a gente quer contribuir, acontece, flui. As pessoas certas chegam nas nossas vidas, as coisas fluem naturalmente, e o melhor de tudo, que eu falo assim com muita verdade, quando a gente deposita amor mesmo no que a gente quer fazer, flui. Dá tudo certo. Bom. Dá tudo muito certo. Bom, Gabi, muito bom, Gabi. Pois olha como é gostoso, né, a gente ouvir. É importante a gente ouvir, assim, porque óbvio que a gente não está romantizando no sentido que, né, enfim, como a Gabi trouxe, tem os seus desafios no processo, né, mas é aí, nessa hora, né, eu brinco que a gente tem os 3 P's da empreendedora, que é o P da paixão, que é isso que vai fazer a gente, né, se movimentar, a gente tem o P do planejamento, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, a gente tem o P da persistência. Então, a persistência ela vai fazer a gente segurar quando os desafios vierem, apesar de todas as coisas, e a paixão é o que vai fazer a gente lembrar por que a gente começou. Então, vamos lá. Lorena? Oi. Então, eu acho engraçado ouvir falar sobre as mulheres que começaram seus negócios a partir de um propósito. Eu fiz o caminho completamente inverso, né? Eu sou advogada por formação, e comecei a advogar, minha vida profissional começou a partir da minha formação, né, original, sendo que dentro de mim sempre existiu essa vontade de empreender, talvez porque eu vi minha mãe de forma informal empreender a vida inteira. Apesar dela não ter coragem de sair de casa por conta dos filhos, da resistência do meu pai, ela sempre arranjou uma forma de se virar. E isso talvez tenha me influenciado a ter essa energia para o empreendedorismo. E comecei a empreender em 2012, abri um restaurante da pior forma possível, com muito custo, muito investimento e pouco planejamento. E ali eu tomei a meu primeiro baque, e eu falo minha primeira sala de aula também, porque ali eu comecei a entender o que de fato é empreender,
né? Eu tinha o escritório na época e tinha o restaurante, me virava feito louca. Na verdade, eu descobri que eu sou viciada em adrenalina, então eu gosto dessa vida agitada. E naquele momento eu fiquei, né, super frustrada. Achei que não é isso para mim. E continuei só advogando, sendo que sempre aquela chama voltava, né? Eu quero fazer alguma coisa. Quando em 2015 eu abri uma fábrica de bolo de rolo em Salvador. E meu marido é pernambucano, meu filho também, e eu vi a oportunidade de, né, montar esse negócio em Salvador, porque todos os comercializados em Salvador não eram produzidos lá, eram produzidos em Pernambuco e eram, né, levados até lá. Então eu falei, não, eu vou abrir a primeira fábrica aqui em Salvador, vamos lá. Aprendi bolo de rolo, fui para a cozinha, nossa, desastrada do jeito que eu sou, e deu certo, né? Eu falo que desde a marca fui eu quem criou os produtos e a forma de apresentação, era eu quem vendia, era eu quem apresentava, quem cobrava, quem fazia, quem embalava, então era eu presa, na verdade. E deu certo. E eu fui me afastando do direito, da advocacia e fui me inserindo mais no negócio, até o dia que veio a transferência do meu esposo, que é militar. E foi a primeira grande berlinda da minha vida. Eu parei ali e eu tive que escolher entre o negócio e a família, porque não tinha condições de eu gerir à distância, um negócio que era 100% presencial, físico, né? E ali eu tive uma crise existencial que fez eu mudar toda a minha percepção com relação a quem eu sou. Eu achei muito importante você falar sobre isso, né? Do autoconhecimento, da autoobservação. E naquele momento eu parei e eu falei, eu não quero mais ter limitação geográfica, eu não quero mais ter que escolher entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal, entre minha família e minha profissão. E eu comecei a me desenvolver como pessoa, comecei a me observar e comecei a buscar isso. Espera aí, quais são os meus talentos, as minhas capacidades? O que é que eu tenho dentro de mim que eu posso, né, entregar? E foi aí que começou a surgir o propósito, né? Depois de eu já estar inserida nesse universo do empreendedorismo. Quando eu percebi que eu posso desenvolver vários negócios sem serem meus, né? Então, eu falei, não, minha parada é essa. Eu vou buscar conhecimento técnico, empírico eu já tenho vivência, eu já sei o que dá certo, o que dá errado, o que pode melhorar, o que pode, né, excluir, o que pode implementar. E agora eu vou procurar o conhecimento técnico para que eu possa ajudar outras pessoas, em especial mulheres, a não passarem pelo que eu passei, né? A se planejarem, a se colocarem, a se posicionarem, a entenderem quais são os seus talentos, capacidades e como pode desenvolver isso num negócio que traga sustentabilidade. Assim nasceu a Inside, cheia de propósito, né? Desde o nome, significa olhar para dentro, então eu acredito nisso. A minha consultoria toda é desenvolvida com o olhar no empreendedor, porque não, eu falo sempre que não adianta ter um bom planejamento se não existe alguém capacitado para executar ele, então a gente precisa ter essas pessoas, né, que estão por detrás do negócio capacitadas. E a Inside veio me moldando, veio me ensinando, a relação que eu tenho construído com os meus clientes veio me dando mais autoconfiança com relação a eu estar realmente, né, vivendo o meu propósito. Hoje eu tenho convicção de que eu nasci para isso, de verdade, não tenho vergonha alguma de falar, nem acho que é falsa modéstia, eu nasci para isso mesmo. E me coloco nesse lugar com muita leveza, né, com muita propriedade e com muita paixão pelo que eu faço. Eu amo a Inside, eu amo. Toda vez que eu entro no negócio, eu chamo ele de meu e eu viro dona junto com o dono e, né, a gente vai para a luta no coletivo mesmo. Como a veia empreendedora fica, né, latejando lá, eu resolvi agora, em 2022, abrir também a Angatu para complementar aí essa injeção de adrenalina e estamos agora com as duas. É isso. Muito, muito, muito bom, Lorena. E aí a gente tem também esses casos, né, que estão por experiência, enfim, por inspiração aí de uma família empreendedora, né? Comigo também acontece muito disso. Eu sou aí filha de empreendedores, de empreendedoras,
E aí eu brinco que eu não consigo, eu não aprendi outra realidade. Ah, você é do empreendedorismo desde quando? Eu falei, então, desde que eu nasci nesse povo, nessas pessoas fazendo, vendendo, comercializando, enfim. E aí eu aprendi assim, eu não sei ser de outro jeito. Vamos lá, então, aqui para a gente continuar e a gente fazer mais uma roda com outras questões relacionadas a esses negócios potentes. Kelly? Oi. Então, como a Lorena citou, que ela acha bonito as pessoas falarem sobre propósito, eu também hoje eu entendo que é, porque eu não sabia o que era, eu não fazia ideia, porque é muito difícil você falar sobre propósito com quem não tem porra nenhuma, não tem dinheiro, não tem condição. E aí eu abri a grife.com, foi para ganhar dinheiro, né? Foi meio que no desespero. Eu venho de uma família empreendedora, mas não rica, e quando eu cheguei na minha adolescência, na minha fase jovem universitária, onde eu vi realmente as portas estreitas, né, eu pensei que eu imaginei que eu precisasse realmente fazer algo por mim. E aí decidi largar várias coisas, entre elas a faculdade, para empreender, para vender qualquer coisa. Mas eu não via esse negócio como algum associado a um propósito. Eu só queria resolver a minha vida, a questão de dinheiro mesmo. Eu acredito que muitas das mulheres, né, do Brasil vivem essa realidade, né, por passar necessidades, por realmente precisar fazer acontecer, não no intuito de ajudar outras pessoas, mas de se salvar. E eu estava num momento muito desesperador da minha vida financeiramente, muito jovem também, né? Acho que todo jovem passa esses momentos de perrengue, mas eu tinha muita força, muita garra, e aí eu decidi vender alguma coisa. Eu sabia que eu precisava vender algo, mas nunca foi pensando em solucionar o problema das outras pessoas, né? Então, meu negócio foi mesmo pensando em resolver o meu problema. E ao longo do percurso, eu fui entendendo que se eu estudasse sobre o meu produto, eu vendia mais. E eu fui estudando mais sobre o meu produto, eu fui estudando estratégias de como que eu poderia vender mais e fui estudando mais sobre negócios e vendas. E durante essa trajetória, né, lidando no dia a dia com mulheres, no atendimento, foi me enchendo meu coração de amor ao ver que o meu trabalho não era futilidade, né? Que a moda, ela não é futilidade, ela tem um poder extraordinário de elevar a autoestima e que, de fato, eu estava se impactando na vida daquelas mulheres e o meu problema com o dinheiro já tinha sido resolvido e eu tive paz para entender, né? Essa arma poderosa que Deus me deu. E hoje eu tenho ela como um instrumento, né, para causar a transformação da vida das mulheres, vendo-as, né, bem bonitas, lindas. E aí eu trato a moda hoje de uma forma diferente, não só como uma venda de uma peça, mas algo que traz beleza de dentro para fora, sabe? E aí é interessante, né? Porque isso aflorou muito mais em mim com a maternidade, né? Essa percepção, essa delicadeza de enxergar o outro, enxergar outras mulheres. Eu não tinha essa delicadeza, né? Apesar de me mostrar muito meiga e simpática nas redes sociais, mas era tudo muito estratégico, era tudo muito pensado no intuito de ter um resultado no final ali financeiro. E hoje eu consigo trazer, né, esse olhar do outro, esse olhar para as mulheres e entender que eu tenho esse poder de não só causar um impacto dela visual, mas também um impacto na vida dela. E é interessante isso, né? Porque a gente vai descobrindo conforme a maturidade. E a maternidade me trouxe isso, não só essa sensibilidade, mas também novos desafios, porque a Kelly que iniciou com a Grife.com, ela tinha energia e tempo. E hoje eu tenho mais sabedoria, porém o tempo começou a ser ali dividido, fracionado, né? Então eu não poderia só me dedicar a Grife.com e aquelas mulheres maravilhosas que eu aprendi a amar, aprendi a liderar, aprendi a amar, né, gestão de pessoas. Mas aí com a maternidade a gente teve que se dividir, né? Que é também a realidade de nós mulheres, os desafios da maternidade.
Enfim, graças a Deus está dando tudo certo. E a Lorena disse também que ela é apaixonada por adrenalina. Eu acho que eu gosto também. Quem foi que te disse isso? Eu preciso passar por essa terapeuta. Kelly, eu acho que isso aí é comum das empreendedoras, dos empreendedores e das empreendedoras, tá? Tem isso aqui que a gente precisa desse sentimentozinho ali. Se faltar, não, alguma coisa não está certa. Espera aí, vamos lançar um novo produto, vamos alcançar um novo mercado. Sim. Vocês são movidos a esse sentimento de realização. A desafios, exatamente. E até aproveitando, pegando um pouco da sua fala, Kelly, sobre a questão, né, das motivações que levam as pessoas a empreender, você falou e está plenamente correta, né? Óbvio que aqui a gente está falando muito sobre essa questão do propósito, sobre a realização pessoal, mas a gente entende que no contexto brasileiro a gente tem, sim, uma grande maioria de mulheres que estão aí empreendendo por necessidade, né? E aí é uma outra perspectiva desse empreender. É justamente o que você disse, é para gerar renda. Então, tem ali uma necessidade rápida, né, de suprir uma demanda que não é suprida pelo mercado de trabalho, por exemplo, enfim, que a gente tem aí altos índices de desemprego, em sua maioria são as mulheres, né, que estão mais aí, enfim, em situação de vulnerabilidade social, sem emprego e por outras questões. E aí essas mulheres precisam empreender por necessidade. Acontece que no caminho dessa necessidade encontra-se um propósito, enfim, uma motivação, um impacto, mas a gente sabe que é uma realidade do nosso contexto brasileiro. Bem, também aproveitando já a sua fala sobre essas estratégias que você trouxe para o negócio, é importante a gente falar aqui, né, principalmente porque a gente está num ambiente de inovação, que trazendo o conceito de inovar. Inovar é resolver problemas reais em ambientes de altíssimas incertezas. Então, isso é normal para vocês, né? Então, isso vai causar aquele frio na barriga, que são essas incertezas. E aí, são problemas reais, né? Por mais que a gente tenha, vocês enquanto empreendedora, nós enquanto empreendedoras, temos aquela vontade, Maíra tem um caso na família, eu quero empreender porque eu não encontro algo que vai suprir a minha necessidade. Ok, perfeito, isso aí é aquele insight, aquele pontapé inicial. Mas, a partir disso, para um contexto de inovação, a gente vai olhar quantas pessoas mais nesse mercado têm a mesma dor que eu. E a gente começa a falar de modelagem de negócio. E aí a gente começa a falar de processo, a gente começa a falar de olhar, desenvolver um negócio com foco no cliente. Quantas pessoas mais têm essa dor, essa necessidade? A partir daí, a gente vai modelando essa nossa ideia de negócio, né? Falando para quem está aqui, talvez com essa intenção de empreender, eu quero empreender porque eu tenho essa dor e eu não encontro determinada questão, serviço ou produto no mercado, então eu vou empreender. Não é somente isso, você vai olhar para o mercado e entender, como a Gabi trouxe, quantas mães também têm essa mesma dor que eu? Quantas mães pagariam, além de ter essa dor, porque a gente está falando que paixão somente não paga boleto, quantas mães pagariam para comprar essa solução que eu vou disponibilizar para o mercado? E aí a gente começa a olhar para essas questões de tornar esses negócios que nascem por um propósito mais sustentável. Bem, dito isso, e aí pedir para que vocês compartilhem com a gente aí de forma, né, breve, cada uma de vocês, sobre essas estratégias dos negócios de vocês. Então, dado essa realidade, né, Gabi, a Kelly falou um pouco, dada essa realidade, está empreendendo, ok, é uma paixão, uma vocação. Como é que vocês se preparam para estruturar isso, para que isso seja sustentável, né? Enfim, financeiramente falando, mercadologicamente falando. Na Frissol comecei pensando, na verdade, quando a Frissol foi abrir, a gente tinha pensado em ser um restaurante, só que a gente fez um plano de negócios e percebeu que na época eu tinha o dinheiro para comprar o restaurante se eu quisesse, mas não tinha dinheiro para sustentar a operação durante um período que ela precisava para ser viável. Então, a gente mudou o negócio e ele virou um delivery. Então, a gente começou o negócio como um delivery de alimentação saudável. E quando a gente fez o nosso plano de negócios, eu pensei em estratégias de marketing, fiz um fluxo de caixa projetado. Então, eu realmente... Eu sou uma pessoa metódica, então eu fiz todo esse by the book, todo o planejamento do jeito que era. Se de fato as coisas aconteceram como eu imaginei no papel, não. Mas o que eu percebi foi que
esse exercício de fazer o planejamento, de pensar o negócio, ele me permitiu ter resiliência e conseguir ter uma persistência de uma forma muito mais concreta. Então, na medida que aconteceram os problemas durante esse período que eu estava empreendendo, o que eu vim empreendendo principalmente no começo, eu conseguia ter ideia e usar estratégias para driblar esses problemas, porque eu conhecia o mercado, sabia que 37% da população tem algum tipo de intolerância, que 18% das pessoas em São Paulo, elas são vegetarianas, então eu entendia do mercado que eu estava atuando. Muito bom, Maia, né? Exatamente isso, né? A importância desse conhecimento do mercado, né? Então, quais são as potências, as oportunidades, né? Mais do que conhecer do mercado, é conhecer bem do seu cliente, porque focando no problema, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Qual que é a necessidade que eu estou atendendo aí desse meu cliente, né? A partir disso, você vai pensando em soluções que caibam especificamente, né? E aí a gente traz a inovação, especificamente para aquele contexto, enfim, para aquele cliente, você vai atender ele de uma forma cada vez mais diferenciada e inovadora, né? Bom, meu negócio, não sabia nada dele. Quando eu decidi, né, pelo coworking, foi porque a primeira coisa que eu fiz, né, eu escrevi uma lista do que eu não queria, que eu não, naquele momento da minha vida, né, o que eu não queria. Listei as minhas habilidades com muita franqueza comigo mesma, sem modéstias, né, no que eu sou boa e o que eu gosto. E fui pensar nas necessidades, o que eu poderia encaixar nessas duas coisas e dentro das necessidades de Porto Velho. E fui bater papo, conversar com as amigas que têm uma visão ampliada, que trabalham nesse contexto de inovação. E, de repente, começou a surgir a história de necessidade de um espaço compartilhado, né? De que a gente pudesse dividir despesas num determinado espaço. Aí eu falei, gente, isso é um coworking, e as minhas habilidades cabem nesse negócio, mas eu preciso entender esse negócio. Então, eu fui estudar o negócio, comprei um curso de gestão de coworking, contratei uma mentoria. E o coworking é pura rede, né? É pura colaboração, é o network, e isso foi muito importante todo o processo, porque eu fui vivendo essa rede já antes de começar o negócio, exatamente, né? Fui buscando quem poderia ajudar e acrescentando. Então, fiz também, como a Maíra, um plano de negócio, que, lógico, que não funcionou exatamente como a gente planeja, né? Mas toda vez que eu me desesperava, eu voltava lá e falava, não, mas tá certo, está mais ou menos dentro do que a gente construiu, e se a gente tem clareza, sabe até buscar solução mais fácil, né? Para os problemas. E a coisa foi acontecendo. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que é muito importante para nós empreendedoras, e principalmente para quem está começando, é buscar uma rede de apoio, é estar com outras empreendedoras, para a gente perceber que o meu problema não é só meu, né? Que o que eu vivo, a Gabi vive na Maternar, a Kelly vive na Grifo.com, a Lorena vive na Inside, alguém já viveu algo semelhante, tem uma solução para mim, né? Ou teve uma solução para o negócio dela que eu posso adaptar no meu. Empreender é um ato muito solitário. Então, quando a gente consegue, né, ter uma rede de apoio, trabalhar, ter para onde pedir socorro, a gente tem um grupo no WhatsApp de empreendedoras que eu acho fantástico, né? Gente, eu preciso de alguém que faça tal coisa, imediatamente, a gente brinca que é o Google, né? Google das empreendedoras, imediatamente alguém ali responde alguma coisa que vai atender a nossa necessidade. Então, para mim, isso é extremamente importante. Estudar, eu preciso estudar. Eu tenho um processo muito metódico, até porque eu saí da academia, né? Trabalhei 17 anos do curso superior. Eu preciso estudar. Eu compro um curso, eu tenho um caderno, eu monto um arquivo, né, no Word, eu vou estudar. Eu tenho que entender cada ponto, cada etapa daquele negócio. E agora que o meu negócio já está estruturado, que está caminhando, eu já estou pensando em outras coisas, já estou estudando, né? Outras possibilidades, outros serviços, e aí a gente vai de novo no meu processo de estudo e de dominar. Eu tenho que dominar aquilo
para eu poder começar a pensar. Depois que eu domino o conhecimento daquilo, é que eu vou começar a pensar, a colocar para fora, né? Eu faço um processo bastante... E assim, Juliana, te interrompendo e pegando um pouco da sua fala, isso é característico também, é perfil das mulheres, né? Então, assim, as estatísticas estão aí que apontam que as mulheres, elas se preparam mais para as questões, então elas estudam mais, né, para estarem mais preparadas para, enfim, para as oportunidades, tanto da carreira corporativa ou, né, do seu próprio negócio, então elas estão ali se preparando mais. Mas a gente faz um convite também, óbvio, dentro da nossa metodologia de desenvolvimento de negócios inovadores, né? E aí aqui nessa pegada da inovação, que é a gente utilizar metodologias ágeis, olhar um pensamento mais clean, sabe aquela mentalidade de teste também, né? Então, assim, óbvio que a gente tem todo um quê de preparo, mas é ir testando, né? Como vocês fizeram ao longo. Você fez, a Juliana, foi, vou juntar um grupo, vou começar com isso. A Gabi falou também sobre, né? Então, eu comecei a fazendo, fui testando, fui entendendo que dava, né? Que tinha mercado, o público estava ali, o cliente estava solicitando, estava entregando valor para o cliente, e aí foi melhorando com o processo. Muito bom. Kelly? Gabi? Oi. Então, gente, como eu falei, como eu iniciei muito nova e com muita vontade de fazer o negócio acontecer, eu não tive muito tempo para estudar. Eu tive que meter logo a cara no negócio e fazer acontecer aos trancos e barrancos, né? Uma coisa meio que improvisada. E por muito tempo foi assim, sabe? No improviso. Eu fui subindo a escadinha degrau por degrau, né? E em cada fase um novo desafio. Mas eu creio que com a maturidade que eu tenho hoje, se eu tenho um conselho que eu posso dar para quem está iniciando, é buscar conhecimento, principalmente com pessoas que já chegaram lá ou chegaram aonde você gostaria de estar, né? Porque essas pessoas elas já passaram por uma longa estrada e hoje eu valorizo muito, né, esse conhecimento de pessoas que já estão no mercado há algum tempo, porque elas sabem o que funciona e o que não funciona. É claro que a gente tem que estar antenado para as coisas novas que surgem a todo momento, o processo de consumo das pessoas mudam a todo instante, né? Mas tem coisas, princípios que não devem ser quebrados e as mulheres, né, que estão querendo iniciar podem se sentirem desanimadas ao começar e ver tantos desafios, que são realmente muitos desafios. E aí, o que acontece? Tem 3 anos que eu comecei a buscar realmente conhecimento, comecei a buscar orientação de mentores, né? As pessoas, às vezes, banalizam livros, né? Que têm conhecimento de pessoas aí de 10 anos, 20 anos, que colocam tudo num livro de R$40 e as pessoas não dão valor àquilo. E é tão importante, né? Acrescenta tanto. Então, está na hora, realmente, da gente buscar, de fato, estudar, né? Você citou que as mulheres estudam mais que os homens para os negócios. Eu não estudava, eu fazia um negócio assim, na loucura, na intuição. A mamãe está numa live, chegou uma criança aqui. Então, eu fazia tudo na intuição, e hoje eu percebo o quanto que eu ralei, o quanto que eu meti a cara e fiz tanta bobeira. Claro que isso faz parte do meu currículo, isso faz parte do meu conhecimento, isso eu posso compartilhar com outras mulheres, mas, meu Deus, eu errei tanto, eu errei com coisas bobas, né? Mas eu era nova, jovem, tinha tempo, tinha energia, e isso não me abalou, né? Graças ao desejo e à vontade de fazer o negócio acontecer. Mas você que está começando pode ser que não tenha tanta essa energia, né, essa clareza, então busque realmente buscar, igual a Juliana falou, esse grupo de apoio de pessoas que já fizeram, que já estão empreendendo, que eu tenho certeza que ela vai te passar, né, alguma informação, algo que você está deixando solto, né? Porque a gente fica nessa loucura, é mãe, é marido, enfim, é o marketing digital, eu preciso gravar stories, eu preciso tirar
foto, eu preciso fazer vídeo, e fica aquele monte de informação embalharada na tua cabeça, e aí você tem que respirar e buscar pessoas mais experientes que já fizeram, que já estão aí, né, estáveis, que já entendem um pouquinho mais sobre o negócio. E é isso que eu estou fazendo para inovar, na verdade, com a maternidade, né, me veio mais desafios, porque eu não podia me entregar mais totalmente ao meu negócio, então eu tive que buscar ferramentas que facilitassem no meu dia a dia, que eu não precisasse ter que vir todo dia para a loja, gravar, fazer vídeos. E como que eu faço, sendo que quem não é visto não é lembrado? Como que eu faço para me permanecer todos os dias ali conectado? É difícil. Se você não sabe as ferramentas corretas, você é sugada, você é atropelada. E é desesperador ver como que acontece tudo de uma forma tão rápida, né? Depois não é mais Instagram, é TikTok, e aí eu tenho que fazer dancinha ou não? Será que eu só vou vender, então, se eu dançar mesmo aquela dancinha que a blogueira fez? Então, é uma avalanche de informações e de métodos que, se você não tiver parar, respirar, ter muita calma e prestar atenção, você se afunda, né? Nada contra a correnteza e não sai do lugar. Muito bom, Kelly. Perfeito essa questão de a gente ter mentores, né? Enfim, inclusive das nossas metodologias de trabalho, a gente atua com os mentores, que eles estão ali justamente para esse desenvolvimento orientado, né? Então, assim, a gente tem ali, óbvio que quando a gente fala de negócio, a gente tem mentores, você pode encontrar mentores para cada área. Vou buscar um mentor de negócios, ou então eu vou buscar um mentor para me ajudar nas competências, né? Enfim, nas competências que eu preciso desenvolver enquanto empreendedor. E aí busca uma pessoa que é justamente como a Kelly disse, alguém que já está em uma posição que, enfim, está no momento de negócio que você gostaria de estar, para te ajudar nessas competências também, né? Para além do negócio. E, sim, buscar as alternativas de desenvolvimento aí para conhecimentos, programas específicos para mulheres empreendedoras, que é o que a gente faz, inclusive, também aqui, né? Com as nossas metodologias na Semente. Então, olhar para esses programas específicos, porque você vai estar num ambiente comum, como a Juliana trouxe, né? Você forma aquela rede, você está num ambiente comum, você vai ouvir pessoas como você, com desafios como você, como os seus, né? Mesmo que negócios sejam em áreas diferentes, e vocês vão ali desenvolver, além de desenvolver competências, desenvolver negócios também, né, gente? Porque nas redes de mulheres empreendedoras, o que tem de negócio sendo feito à torta e à direita é uma coisa linda de se ver. Muito bom. Gabi? Então, Josi, no meu caso, né, assim, o meu negócio ele sempre foi muito intuitivo. Né? Então, assim, eu vivo muito intensamente, né? Uma maternidade ativa, e eu tenho, assim, o meu laboratório, ele é em casa, né? Com os meus filhos, hoje Arthur tem 9, Lisa vai fazer 7, então, o que eu sinto, quais são as necessidades deles, eu trago também para o meu negócio, né? Porque é o que a criança, é a fase do desenvolvimento da criança, são as alternativas e as possibilidades de construções de saberes que elas necessitam, que são importantes para a infância. Então, o meu olhar realmente assim, é muito nessa escuta, a escuta da criança e principalmente também a escuta dos pais, né? Aí a gente volta aí para as dores, né? Porque, assim, na maioria das vezes, os pais, eles compreendem que prover é o mais importante. E eu venho desconstruindo isso para eles, de que, assim, não é só prover e oferecer o melhor, mas e como é que está a sua participação enquanto pai e mãe na vida do seu filho, né? Porque são essas memórias, são essas vivências, o hoje, o aqui e agora que vai construir a índole da criança, né? Os valores nele. Então, quando a gente fala nos negócios, falam de inovação, a inovação da Maternário Brincar não é relacionada à tecnologia, porque a Maternário Brincar, ela promove o desplugar, o desplugar dos eletrônicos, fazer com que as crianças elas vivam o brincar mesmo vamos dizer assim, da infância, né? A vivência real, fazer com que ela possa criar algo, que ela possa construir, para que as ideias delas elas sejam ouvidas, sejam exploradas, para que as novas descobertas de um bebê ela seja muito valorizada, aquele tempo, né?
da criança no caminhar na grama, em pegar a terra, enfim, então realmente é a experiência junto à natureza, a experiência dentro da potência do ser criança. Então, eu trago realmente as competências socioemocionais dentro do meu negócio, né? E aí, como ele é muito humanizado, a minha escuta, as minhas estratégias, elas são a partir realmente do intuitivo e da minha escuta com as mães. Então, por exemplo, quantos e quantos produtos eu já trouxe inovando dentro do meu negócio? As crianças amam dinossauros. Elas chegam numa fase, a Kelly vive isso até hoje, né, Kelly? Que, assim, meninos e meninas que têm um fascínio pelos dinossauros. Então, na Maternar e Brincar, já tem 4 anos que tem o Vale dos Dinossauros. Então, assim, é uma tarde, uma manhã com inúmeras experiências dentro da temática. Tem um circo na cidade, e aí, então, todas as vezes os números, né, as sessões do circo são as mesmas coisas, então a Gabi vai lá no circo, faz o contato com o gestor, e eu contrato 3 artistas, e o circo vai para Maternar e Brincar. Então, é mais uma possibilidade de experiências brincantes para as famílias num outro ambiente, né? Mas dentro aí do formato do meu trabalho. As mães trazem as dores de, Gabi, eu não consigo, meu Deus, essa parte emocional do meu filho eu não consigo. Eu trago a oficina onde a gente trabalha a criatividade e a emoção, onde a gente vem colhendo, né? E a gente vem de uma forma leve, mostrando para a criança quais as habilidades necessárias, a escuta para as emoções dela e tudo mais. Então, assim, são uma infinidade na verdade, uma diversidade de produtos e serviços que a Maternar cria a partir dessa escuta. Então, a minha estratégia, ela é muito vivencial. Gabi, o meu filho está com dificuldade de leitura, ele está muito na tela. Então, assim, é para criança, mas eu trago os pais para viverem junto. Então, pai, mãe, você precisa incentivar a leitura. Então, a Maternar e Brincar promove tardes literárias, um evento direcionado para as famílias, incentivando a leitura, incentivando realmente, assim, ensinando, sabe o que eu faço? Eu também ensino os pais a como ler, a como construir aquele tempo da leitura que seja, assim, incrível, que seja, assim, fabuloso, sabe? Então, assim, são essas estratégias que eu trago, né? Então, ao longo vamos assim, do tempo de maturação do meu negócio, que são 4 anos, ele sempre foi muito vivencial e a partir da escuta, porque como é um serviço diferenciado que eu ofereço, é um brincar construtivo, né? E, assim, e nesse brincar construtivo, as famílias, elas são transformadas, as crianças são transformadas, os pais são transformados, porque eles aprendem a brincar, eles percebem que da forma como eles estavam conduzindo em casa, não estava tendo resultado, e aí, então, como é que está sendo o meu momento hoje? De exatamente eu poder assim, buscar novas ferramentas, porque os eletrônicos eles estão chegando muito pesado na vida das crianças e que elas não estão tendo, elas não têm ainda realmente essa maturidade, nem os pais, de poderem assim, regrar. A tecnologia, ela é fundamental, ela é importantíssima, né? Então, a gente sabe dessa e eu valorizo muito, porém, é o excesso delas que está realmente, assim, comprometendo condutas das crianças. Então, a Gabi hoje, ela tem estudado novas ferramentas, buscando realmente novas possibilidades para sensibilizar o pai para mostrar que o que eu ofereço, que os serviços e os produtos que eu ofereço, eles são mais interessantes também, e que as crianças elas precisam vivenciar isso. Então, por exemplo, hoje o meu filho está com 9 anos, né? As escolhas e as necessidades já são outras. Semana passada, no grupo de mães, as mães falaram assim, Gabi, tá difícil a gente conseguir educar os filhos nessa faixa etária. Tu precisa pensar alguma coisa para esses pré-adolescentes, ajuda a gente, né? Então, assim, realmente eu estou buscando essa inovação a favor do meu negócio,
para que as famílias elas compreendam essa importância e que elas cada vez mais sintam que a Maternar e Brincar ela continua fazendo uma diferença na vida delas, né? E eu venho buscando isso com estudos, como a Juliana falou, como a maioria falou aqui, nesse network com outras mães, e assim, e é dessa forma que eu venho trazendo mais maturidade para o meu negócio e trazendo também, assim, diversificando mais também a oferta. Inovando, né? Muito Isso. bom, muito bom, Gabi. Aí até, né, Eli, aqui dentro, a fala da Gabi foi muito rica, né, de todas vocês, porque ela falou em vários momentos aqui sobre olhar para a experiência dos pais, olhar para a experiência dos clientes, ou seja, é uma característica de negócios que inovam, porque negócios que inovam são esses negócios que estão aí conectados às necessidades dos seus clientes. E aí, Eli, traz para a gente um pouco aí sobre essas perspectivas de inovação desses negócios, porque eu estou gostando de ouvir. Eu achei incrível o que a Gabi falou. Outra coisa que ela mencionou ali foi que o negócio dela não é tecnológico, né? E muita gente tem na cabeça que inovação é só tecnologia. Então, inovação é um aplicativo, um site, por exemplo. E aí, essa desconstrução sobre o que é inovação é muito importante, porque muitos empreendedores, eles acabam falando, eu não sou inovador porque ele não tem, por exemplo, um aplicativo. Então, na cabeça deles, somente startups que inovam. E não é verdade, assim, todo mundo pode inovar, todo mundo tem esse poder de inovação, todo mundo pode fazer algo diferente. E a inovação não está somente ligada à tecnologia. É fato que inovar com tecnologia é um pouco mais fácil, assim, digamos, um pouco mais simples e mais no mundo atual, assim, muito impactante, assim, para algumas pessoas, e tem mais essa visão mesmo de inovação ligada à tecnologia, por ser algo que a gente está vivenciando no momento, mas tem histórias, né, se você pegar antigamente a história da administração, por exemplo, eu que estudei administração, eu vi muito isso, como a inovação nos negócios, ela veio de cada etapa, assim, então, de cada fase da administração. Então, não é só com tecnologia que a gente inova. A Gabi, ele falou algo maravilhoso. Isso entra muito no que a gente trouxe aqui para vocês também, que é essa questão de inovação no negócio de vocês. Eu vi ali que a Maíra também falou sobre a inovação no negócio dela, a Juliana também comentou um pouco sobre, mas eu queria que vocês, assim, abordassem um pouco mais o que vocês fazem, assim, no dia a dia de vocês, para que vocês façam mais inovação no negócio de vocês, que vocês tragam mais inovação para o negócio de vocês, mesmo vocês ali trabalhando em algo tão tradicional. Então, para um pouco desconstruir essa ideia de que para ser inovador precisa ser somente uma startup. Eu trabalho num negócio que é super tradicional, que a gente faz comida, trabalha com alimentação. Só que a gente entende que a forma que eu, às vezes, ofereço esse negócio, entrego o negócio, pode ser inovador. Então, durante a pandemia, a gente começou com um delivery de alimentação saudável, só que depois o nosso negócio migrou para ser um buffet corporativo. Então, a gente atendia eventos corporativos de empresas, de grandes empresas. Durante a pandemia, os eventos não estavam acontecendo. A gente fez uma pesquisa com nossos clientes para entender como eles estavam resolvendo esse problema da alimentação, e a partir do resultado da pesquisa, a gente entendeu que as pessoas estavam se alimentando nas suas próprias casas e elas mesmas estavam fazendo o alimento. E aí, olhando essa pesquisa, os dados, a gente resolveu criar um coffee break que ia numa caixa, e que a gente fazia essa entrega do coffee na caixa, e que a gente conseguia dar a mesma experiência que ele teria estando no lugar presencial, mas ele recebendo essa caixinha com os itens, e que acabava servindo também como uma forma de trazer uma unidade e também esse senso de pertencimento quando as empresas faziam eventos online. Então, foi uma forma que a gente lidou para poder resolver um problema nosso, que era da pandemia, mas também um problema que estava acontecendo nas empresas, para poder trazer mais engajamento para as equipes. Então, foi assim, é uma das formas que a gente vê. Que massa. Olha, aqui na Grife, eu acredito assim,
que a melhor forma da gente inovar é entender de fato a necessidade do cliente. Só que nessa correria a gente acaba esquecendo de fazer o básico, né? E o básico já enche os olhos do nosso cliente. Fazer o básico, o simples, não está sendo feito, né? E aqui eu parto do princípio com a equipe nos treinamentos que eu faço aqui na loja, para que a gente faça o básico. Fazendo o básico bem feito, o cliente já percebe algo diferente, né? Eu percebi que uma das maiores falhas aqui em Porto Velho, pelo menos, né, motivo de maior reclamação nos negócios é por conta do atendimento, né? A gente vê uma falha muito grande local aqui, e aí eu busquei melhorar isso aqui dentro, né, trazendo essa experiência também para o cliente de compra prazerosa, buscando melhorar o ambiente, e aí eu criei um método meu, né, mas talvez até já exista, mas eu criei 5 formas de impactar o cliente na hora dele fazer a compra, que é o impacto dele através dos 5 sentidos. Então, todo treinamento, a equipe nova, pessoas novas que chegam aqui, eu alinho, né, mostrando o que é importante da Grife.com trazer para os nossos clientes, para as nossas clientes. Então, eu tento impactá-lo de 5 formas básicas, né, que é através da audição, do olfato, né, do paladar, através do tato, do contato. Então, são esses detalhes tão simples, básicos, eu busco trazer aqui no nosso dia a dia, né, mostrar isso para as nossas consultoras de venda, que pequenos detalhes já vai trazer algo muito diferente, e a gente vê o resultado disso no dia a dia, coisas simples que às vezes a gente esquece de fazer, deixa de fazer, aqui nós estamos fazendo e está dando muito certo, as pessoas estão saindo e tendo experiências e compartilhando, né, fazendo aquela propaganda gratuita, né, compartilhando e trazendo clientes através da experiência que ela teve aqui dentro da loja, de uma forma bem tradicional, que eu posso dizer, né? Sem falar da parte que a gente faz com rede social, através dos nossos provadores, né? Eu faço o provador também tentando entender quem é a minha cliente. Essa minha cliente, ela precisa de agilidade, é uma cliente que está no momento que ela não tem mais tempo, né? Então eu trago soluções para ela. Então meu provador é bem assim, ensinando formas práticas de como que ela pode usar, que essa roupa não precisa ser descartável, que ela pode usar em tal ocasiões, né? Então eu trago também uma apresentação diferente do meu produto, e eu tenho visto, né, muitos resultados através desses pequenos detalhes, coisas simples que não estão ligadas necessariamente à tecnologia, né? Essa forma inovadora é tão simples, né? A gente buscar, igual a Gabi falou, de escutar os pais, é o que eu faço aqui no nosso negócio, escutar os nossos clientes, ver quais são as prioridades, né? Hoje eu lido com um público que é mais velho, né? Não velhas, são mulheres que são mais velhas na idade, mas elas estão antenadas, porém elas querem agilidade, porque elas estão em fase de crescimento, e aí eu busco, no dia a dia, trazer essa agilidade para ela, busco trazer soluções para ela, mesmo no segmento de moda, né, gente? Parece até que é uma coisa assim, moda é futilidade, moda, que coisa boba, mas não, né? Hoje a moda eu vejo como algo tão importante, traz, como é que fala, meu Deus? Autoconfiança, né? Para essas mulheres que querem crescer, que querem evoluir, estar bem vestida, trazer uma imagem que representa ela nessa fase, nesse momento, é muito importante. E aí são esses detalhezinhos que a gente pratica aqui no dia a dia, que parece ser simples, parece ser tão pequeno, mas impacta de uma forma muito grande, né? Trazendo o cliente de volta, né? Fazendo o cliente trazer mais clientes, e é isso. Nossa, você falou algo ali que, assim, eu senti muito isso aqui em Porto Velho. Eu não sou de Porto Velho, eu sou do interior, então eu sou da cidade de Jaru, e quando eu mudei para Porto Velho recentemente, eu senti isso no atendimento. Eu já falei para muita gente isso, e sempre que eu tenho oportunidade eu reclamo, porque
É completamente diferente. O atendimento, assim, quilômetros assim de diferença, de distância, a diferença que é no atendimento. Então, no início, eu achava que eu estava assim, no meu momento TPM o mês inteiro, porque eu estava me sentindo muito sensível. As pessoas falavam comigo de uma forma, para mim, era grosseira, e para quem é daqui, tipo, simples, né? Para eles estava normal. Não, a pessoa falou normal, e para mim aquilo pareceu grosseria. Eu já deixei de vários lugares por conta do atendimento, dessa forma, assim, não sei, meio bruta do porto-velhense falar com as pessoas. E é muita verdade, assim, quando eu encontro lojas que me tratam como eu me sentia tratada em Jaru, eu assim, para a vida. E você falou algo muito real, que é realmente uma dor aqui em Porto Velho, que é essa questão de atendimento. Então, assim, parabéns por ter percebido isso, que é algo que quem está de fora, acho que o porto-velhense não sente, mas quem vem de fora sente muito essa diferença que é o atendimento daqui. Todos os dias a gente recebe elogios do nosso atendimento e eu quero saber, você já veio na Grifo.com? Ainda não para viver essa experiência pessoalmente? Não vá, gente. A Grifo.com é uma experiência. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para a Kelly, é uma experiência, é um oásis no centro de Porto Velho. Mas a gente falando, né, dos serviços, a gente realmente tem uma dificuldade com serviços aqui. A gente que é empreendedora, a gente usa serviços, muitos serviços, né? E como é difícil você conseguir um serviço bem prestado, um serviço que atenda com pontualidade, né, com preço justo. É muito difícil. Então, às vezes, a gente fica quebrando, pensando aí, né, o que eu vou empreender em quê? Gente, olha para aquilo que está mal prestado, que você sofreu e faz direito. Né? Faz com cuidado, com esse esmero, né, que a Kelly traz aqui, que já traz tanto resultado, já faz uma diferença tão grande. Né? A Kelly faz um trabalho lindo lá na Grifo. Exatamente isso, né, Juliana? É entregar valor para o cliente, né? Então, assim, vocês estão aqui feras nessa, enfim, competência aí em olhar especificamente para os clientes de vocês, porque é quando a gente coloca toda a nossa atenção e foco voltado para os nossos clientes, é aí que surgem as oportunidades de inovar, ou seja, atender aquilo que o cliente está demandando. Então, as principais startups, né? Então, assim, fazendo um comparativo com negócios inovadores, elas têm sucesso justamente porque elas vão atender a necessidade do cliente, né? Se a gente tem aí, por exemplo, a Uber da vida, né? Ok, uma multinacional, uma empresa, Josi, mas é muito distante da minha realidade. Mas o que eles fizeram? Qual foi a inovação? Então, desde sempre, pessoas tiveram a necessidade de mobilidade urbana, de sair de um ponto ao outro. O que eles fizeram de diferente? Olharam o mercado, qual era a necessidade, quais eram as reclamações que a gente tinha e tudo mais, e aí disponibilizaram o serviço. Tudo bem que hoje em dia, né, gente, a gente tem que passar por um processo humilhante de pedir para o motorista não cancelar a corrida e tudo mais. Mas, em um determinado momento, era justamente isso, atender a necessidade do cliente e entregar valor para o cliente, né? Seja ele na forma inovadora que enfim, que for possível dentro do seu contexto de negócio, né? Que seja entregando o serviço de uma forma inovadora, comunicando esse serviço de uma forma inovadora, mudando o processo de produzir e entregar esse serviço ou produto de uma forma inovadora, né? E é olhar onde dentro da sua realidade de negócio que você pode aplicar aí, além da inovação, para poder surpreender o cliente, né? Boa, mulheres! Organização de processos, né, Josi? Às vezes a gente percebe assim que a falha no serviço está porque a gente não estabelece os processos, a organização do processo, como que o cliente chegou até nós, a gente conseguiu captar esse cliente lá pelas redes sociais, suou, né, fez dancinha, TikTok, não sei o quê. O cliente chegou lá no atendimento no WhatsApp, eu perco o cliente. Exato. Né? Porque eu não estabeleci um processo, eu não tenho um roteiro que o atendente, né, vai utilizar. E a outra coisa, né, que eu sempre falo, que as empreendedoras têm muito disso, de assumir todos os papéis da empresa e se sobrecarregarem. E o que é vital, que é o olhar o cliente, o atender o cliente, estar atento, né, ao que está acontecendo, não é feito. Porque aquilo que é imprescindível, que só eu vou dar conta de fazer, eu não consigo, porque eu estou fazendo aquilo que eu poderia delegar,
que eu poderia trazer uma ferramenta tecnológica para me ajudar, né? Então, é olhar o todo. De vez em quando a gente faz um exercício com as empreendedoras lá no espaço, assim, nos grupos de network. Olhar o todo. De olhar as tarefas, né? Que tarefas que eu executo? Dessas que eu executo, quais são delegáveis e quais não são? Só eu, que eu preciso fazer. Então, essas que são delegáveis, por que eu continuo fazendo? Perfeito. Né? E aí, assim, acho que quando a gente começa a ajustar isso, a gente já vai trazendo um processo de inovação e um olhar diferente para o negócio, né? Perfeito. E pegando essa sua fala dos processos, a gente tem um segmento que é tão tradicional, né? Que é o segmento da beleza. É um segmento mais tradicional que o segmento da beleza, né, gente? As mulheres, elas cuidam das questões da beleza e aí, enfim, desde 1000 e tantos lá, antes de Cristo, enfim, a gente tem histórico sobre esse cuidado com a autoestima e com a beleza, né? E aí a gente tem, por exemplo, num processo que ele era tão simples, mas que alguém foi e aplicou essa lente de olhar qual que era a necessidade do cliente, que são aí as designers de sobrancelhas, por exemplo, gente. O quanto que esse mercado cresceu quando as pessoas e os profissionais começaram a olhar para o processo, né? Então, o que a gente pode mudar no processo? A gente pode proporcionar aí uma experiência diferenciada para essa cliente, enfim, olhar, enfim, para os cuidados nos materiais e tudo mais, separar, não vamos fazer tudo junto, vamos fazer de uma forma específica. E aí, olha como que virou esse mercado de design de sobrancelha, a mesma coisa com as nail designers, né? Enfim, que a gente tinha naquele antigo, a minha mãe era manicure, então era um outro jeito de entregar um serviço de embelezamento das unhas, né? Então, hoje a gente já tem todo um contexto de uma profissional nail design, né? Então, que é a manicure tradicional que a gente conhece aí. Bem, Gabi, quer trazer para a gente um pouco sobre a sua experiência de inovação no negócio? Sim, vou trazer 2 exemplos, né? Um mais recente aí com a pandemia, né? Onde o meu negócio ele é completamente experiencial, vivencial e ficou parado, uma casa grande com quintal e ninguém podia ir para lá. Então eu inovei, né? Com a Maternar indo para os lares. A Maternar vai para os lares. Como que a gente pode ir? Realmente presencial, uma vivência, uma oficina também não era possível. Então, eu criei kits criativos para as mães brincarem com seus filhos em casa, onde já vinha tudo mastigadinho, tudo bonitinho, você faz isso e isso, passo a passo, o material está aqui. Então, assim, porque havia necessidade praticamente toda semana de estar sempre fazendo algo novo. Então, assim, eu virei uma máquina de criar kits e pensava, eu dormia e pensava em outros, e o que eu posso estar fazendo, né, para poder atender a demanda, para poder realmente sobrecarregar menos as mães, porque elas estavam em home office, principalmente tinham famílias que elas estavam convivendo com seus filhos no período da pandemia, no isolamento, né? Curioso isso, mas foi a realidade de muitas famílias. E aí, então, elas não sabiam, porque elas não conheciam muito bem os filhos, elas não sabiam que eram realmente as necessidades dele, e agora, socorro, me ajuda, né? Então, assim, eu criei até séries mesmo de kits criativos, temáticos, para movimento, para a parte mais cognitiva. Então, assim, fui diversificando muito isso e foi através desses kits e das vendas dos produtos na loja, dos brinquedos, que eu consegui manter no período da pandemia, né? E assim, uma outra estratégia de inovação que eu tenho, que assim traz uma fidelização do meu cliente, é assim, porque as minhas colaboradoras, as brincadoras Maternar e Brincar, elas brincam junto. Você vai numa brinquedoteca, normalmente as monitoras, elas são instruídas a cuidar do brinquedo e não deixar a criança se machucar. Absolutamente apenas isso, né? Então, cuidado com o brinquedo e para as crianças não se machucarem. As monitoras Maternar e Brincar, elas sabem o nome da criança, a idade da criança, o que elas gostam, como que elas brincam, assim, quais as brincadeiras mais que elas gostam, porque a partir dessa escuta, em 30 minutos que o pai paga, que a mãe paga para a criança brincar, no momento que ela está conectada com a criança, ela entende a necessidade dela e
brinca dentro do universo daquela criança. Então, a criança, ela se sente amada em poucos minutos, ela ama estar na maternária e brincar. Assim, quando o pai se organizou para levar a criança para brincar durante 30 minutos. Ela chega assim, vê o brilho no olhar da criança, faz, você quer brincar mais? Ele faz, quero. Ela fica mais 1 hora, que o planejamento inicial era de 30 minutos, e a experiência que cada criança vive em 30 minutos, 1 hora, 45 minutos, uma tarde inteira ou a manhã inteira, ela é inesquecível, ela é memorável. Por quê? Nós fazemos um trabalho humanizado, afetivo, e principalmente, que é uma das grandes orientações que eu trago realmente para o meu time, sejamos guias e um diferencial na vida dessas crianças. Mas é o brincar que ela vai se tornar realmente inesquecível. Então, é inovar no meu serviço, é inovar dentro do meu negócio, porque, afinal, depois de 1 semana, aquela criança vai brincar lá de novo e você fala, Diego, você está aqui, que máximo! Hoje é o seu dia livre para poder brincar? Ou então a gente até mesmo convida o pai e a mãe para brincar junto. Então, realmente essa relação muito próxima, essa conexão que a gente traz com a família, que a gente fideliza, porque ela sente o carinho. Ela vê o quanto que a criança está feliz ali. Então, é inovação também dentro dos meus processos e dos resultados que eu colho dentro da minha empresa. Perfeito, perfeito. É assim, né? Então, assim, empresas que inovam, elas têm o olhar voltado e centrado no cliente, nas necessidades do cliente, nas dores, enfim, né? Assim a gente vai conseguir cada vez mais entregar valor de forma inovadora, mesmo estando num segmento tão tradicional, como são esses que a gente está vendo aqui. Bem, e aí assim, né, Eli, já te convidar aqui para trazer a nossa última interação, né, gente, porque a gente está aqui num momento que está muito bom, a gente vai ficando até, né, enfim, é muito bom a gente falar sobre os nossos negócios, falar sobre soluções também, enfim, sobre desafios, trocar. Mas aí ele vem com uma pergunta aí, e aí a partir dessa pergunta a gente vai encaminhando para os finais. Perfeito, tá ótimo ouvir vocês falando, mas infelizmente tem a questão do tempo, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E já encaminhando para a última pergunta, tem uma questão assim muito feminina, e eu vivo isso, eu acho que vocês todas vivem isso, e eu vi isso acontecer muito com a minha mãe, com a minha avó, que são as mulheres mais próximas assim, de mim, que essa questão de achar que não é capaz. Então, eu venho da família super do interior do estado, então super da igreja católica, e eu também esbarrei muito nessa barreira familiar de achar que a mulher devia ser só dona de casa, que devia só cuidar do marido. Foi algo que eu debati muito com a minha mãe a respeito, que eu sempre fui contramão a isso, mas tem muitas mulheres, e eu vi isso acontecer com colegas, que acabam deixando de seguir os seus próprios sonhos por causa da família ou do marido, por causa dos filhos acabam querendo ser só mãe. Eu não sou mãe, então eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu ouvi vocês falando muito sobre isso, que mesmo vocês tendo essa maternidade, vocês não abandonaram o sonho de vocês continuaram, e isso é lindo. É lindo ver vocês falar sobre isso, que isso incentiva outras mulheres também. E aí eu queria saber de vocês sobre essas questões assim, tão pessoais nossas, que acabam atrapalhando um pouco no desenvolvimento das nossas carreiras, dos nossos negócios, se vocês também passam por esse tipo de coisa, e se vocês passam, como vocês conseguem lidar com essas questões tão emocionais, tão pessoais nossas, que mesmo assim acaba afetando de alguma forma. Profundo, né? Eu sabia que você que tinha que começar a falar sobre isso, você é mais experiente. Mais experiente. Meu bebê, gente, tem 21 anos. O mais velho, 25. Então, a gente sofre, né, todas essas dificuldades. Sofre as próprias dores, porque a gente sofre deixar os filhos, sofre com a distância, a falta de tempo, né, que a gente tem que lidar com os nossos próprios sofrimentos.
E sofre com a cobrança também, eu sempre ouvi, né? Você trabalha demais. E esses meninos, né? Como é que vai ficar esses meninos? E a gente está lá driblando os pratos, né? Afinal de contas, somos multifacetadas, né? E a gente dá conta de tudo, de alguma forma a gente vai encaixando as coisas no lugar. Acho importante também a gente falar, quando a gente toca nesse assunto, acho importante também a gente falar que como é bom a gente poder ser o que quiser, né? A mulher poder ser o que quiser. Então, a gente poder empreender, mas também poder decidir ser dona de casa e mãe exclusivamente, né? Que a gente pode ter essa opção. E eu sempre falo que esse mundo é muito machista e nós, mulheres, fomos criados nesse mundo e acabamos, se não tomarmos cuidado, a gente repete esse padrão com os nossos filhos, porque esses homens, né, esse mundo machista, ele foi criado por mulheres, né? Hoje, os pais participam na criação dos filhos, mas até há pouco tempo, uma geração antes do meu marido, que ele participa muito na criação dos filhos, mas a geração antes dele não, a criação era delegada às mães, né? As mães são responsáveis pelos filhos. E lógico que que essas mulheres repetiram os modelos, enfim, né, o contexto social em que viviam. Então, essa eu falo que é a minha maior bandeira de luta, assim, né, para que a gente mude esse padrão de criação dos filhos, e é a minha bandeira pessoal na minha casa com os meus filhos. Eu tenho 2 homens, de que eles tenham um respeito pela mulher, né? Aqui na minha casa não existe aquela gostosa, passou na rua, que mulher gostosa, não existe isso. Meu marido já não tem essa prática e a gente trabalhou isso com os meninos, né? Que tem um respeito pelas namoradas, aqui não existe encobrir uma falha porque ele mentiu para a namorada, porque ele largou a namorada em casa e saiu, isso não existe, né? E o respeito para as futuras mães dos filhos que eles terão, né? Ainda não sou avó, espero que não demore muito, porque eu quero curtir muitos netos. Mas a gente tem essa responsabilidade, né? Responsabilidade social de mudar esse mundo. Se a mulher pode fazer alguma coisa de muito diferente para mudar esse mundo, é mudar essa forma de criar. E a Gabi tem um trabalho lindo, né? Que vem justamente trazendo isso para as famílias, da gente do contexto diferente aí na criação, né? E, de novo, a história do estar junto. Às vezes, chega lá no escritório, a gente tem uma reunião de trabalho, chega aquela mulher com mulher aqui embaixo, você olha para a cara da pessoa, né? O que aconteceu? E ela desaba, né? Eu estou com o filho doente, eu estou com uma situação assim, tudo bem. E a gente, às vezes, tem vergonha de chegar no trabalho e dizer, hoje eu vou precisar sair mais cedo porque eu tenho uma reunião na escola do meu filho. Isso devia fazer parte, devia ser lindo, porque os filhos fazem parte da vida. E aí eu sempre brinco, né? Não sei por que fala que é a reunião de pais, porque só as mães que vão. Enquanto os filhos têm pais, né? Então, que nós precisamos fazer esse movimento, que as crianças fazem parte da vida, que esses filhos precisam estar inseridos nesse processo, e que os ambientes precisam ser acolhedores para as famílias, os ambientes de trabalho precisam olhar com respeito para essa família, seja pai ou seja mãe, que precisa se ausentar para atender a necessidade de uma criança. A gente só vai ter uma sociedade melhor quando a gente entender esse processo, né? Nós não somos máquinas que vamos para o trabalho, né? Chega lá no trabalho, eu desligo o botão mãe. O pai consegue fazer isso com mais tranquilidade, a gente não. A mulher nem pode, porque se o pai desliga, quem é que vai acudir? E fora que nós temos uma sociedade que a maior parte dos lares são as mulheres que sozinhas, né, dão conta desses lares. Então, tem esses filhos aí que não podem nem contar com o pai, não tem presença de pai. Então, isso a gente vive, né? Esse contexto, esse sofrimento, todos nós vivemos, e que a gente precisa levantar a cabeça e dizer, não, eu preciso fazer isso porque é uma necessidade, eu vou estabelecer as minhas rotinas, é capaz, sim, existir a criação com decência de filhos sem mãe, 24 horas dentro de casa, valorizar os momentos que a gente tem, né? Então, quando eu estou com as crianças, eu estou com as crianças,
dizer, não, eu não vou ter filho porque eu não quero ter filho, porque eu valorizo outras coisas na minha vida. Ok, a mulher não nasceu para ser mãe exclusivamente, e ela pode optar por não ser mãe, né? E ela pode ser astronauta, e ela pode ser dona de casa, e ela pode ser mãe exclusivamente. E que a gente coloque isso, né? A sociedade só vai mudar se a gente conseguir assumir essa postura. E lógico que sozinha é mais difícil, então, de novo, eu volto, né? Em rede é mais fácil, quando a gente está no coletivo, quando a gente consegue trazer essas conversas, né? Lá no espaço a gente tem muito isso. Volta e meia tem um choro, né, Gabi? Um choro que a gente chora junto, né? Para erguer a cabeça, e tem hora que a gente chora. É isso mesmo, já chorou? Já chorei. Então, agora ergue a cabeça e bola para frente, que tem muita coisa aí para a gente viver, né? E isso tudo faz parte. Celebrar as conquistas e sofrer com as dificuldades faz parte da vida, né? Muito bom, Juliana, muito bom. Exatamente isso, né? O quanto que a gente precisa aí, que os desafios eles estão postos, não fomos nós que colocamos, é uma questão estrutural, enfim, uma sociedade que construiu, e a gente está aqui coletivamente, todas nós, no dia a dia, e aí não somos só nós, as mulheres também é importante, né? Óbvio que a gente está aqui no momento só de mulheres, mas que não são só as mulheres que vão conseguir promover essa mudança, né, que é estrutural e é social dessas coisas que foram nos postas. Então, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa das mulheres, a gente precisa dos homens, a gente precisa de todas as pessoas, enfim, aqui nessa caminhada juntas, né? Então, assim, quero ouvir as demais também, Gabi, Maíra, Kelly. Gente, não é fácil, né? A realidade ela é completamente avassaladora, eles são prioridades, então tudo que acontece na nossa casa acaba desestruturando todo o resto, né? Por mais que eu, por exemplo, que comecei a empreender antes da maternidade, depois que eles chegaram, eles se tornaram prioridade, mas é muito possível, né, você ser bem-sucedida, sim, você ter crescimento profissional sendo mãe, desde que você se organize, alinhe, use ferramentas corretas. Gente, existem ferramentas que facilitam o teu dia a dia, não só no lado profissional, mas no lado maternal também. A Gabi, acho que com certeza deve trazer essas soluções também para as mães, mas ter uma pessoa que te entenda também, né? Eu acho que meu marido é da nova geração. Ele é da nova geração aí, então ele que foi para a última reunião da escola, mas porque ele entende que esse é um negócio da família, né? Então nós temos um acordo, ele entende que a gente está fazendo é em unidade, então tem hora que eu vou me ausentar, então ele vai ter que ser presente. Um momento que ele não vai estar lá, eu vou estar presente, e o que acontecer no meu trabalho vai ser consequência daquilo que eu preparei antes, daquilo que eu me organizei antes, as formas como eu deixei organizados os processos, né? Com quem que eu deleguei, né? Então, hoje a empresa, a Grife.com, ela não é Kelly, ela não é um membro. Se sair Grife.com de mim, não é como arrancar um braço, né? Eu não vou sofrer, porque eu entendo que a transformação parte de dentro de mim e que eu vou conseguir fazer acontecer, independente de ser a Grife.com, ou do geladinho, ou do sorvete, ou da coxinha, ou da galinha caipira. Eu não sei o que eu poderia empreender, mas eu conseguiria também fazer acontecer independente do que fosse. Então, a gente tem que ter a tranquilidade de que está nas nossas mãos, tomar domínio, tomar, como é que fala, iniciativa, e entender que as ferramentas tem que partir da gente, né? Que, como é que fala, meu Deus? O gerenciamento das ferramentas está nas nossas mãos. Se alguma coisa dá errado, tudo bem, deu errado. Bola para frente, vamos respirar, alinhar, né, tudo novamente e começar a caminhar a partir de agora, a partir de hoje. Isso aí, Kelly. Persistência, né? Como a gente tem falado aqui, ó. Muita persistência. A diferença é não desistir no meio do caminho, né? Parar, pode, para respirar, tomar um fôlego, pode, sem problema, pode parar para tomar um fôlego, o que não pode é desistir. Perfeito, perfeito. Vou falar aqui. Você quer Pode. falar, Luz?
Ah, tá. Não, pode falar. Então, nós vivenciamos desafios diários, né? Sinto isso muito porque existe aquele tabu de que a mulher é o sexo frágil, né? Eu não sei se ainda tem gente que ainda fala sobre isso, né? Porque realmente isso é já bem passado. E eu confesso a vocês, né? Às vezes eu vivencio realidades junto a clientes que elas são realmente assim, até tem momentos que até é desrespeitosa, né? Assim, a conduta de um pai, mas assim, eu não me deixo. Peraí, calma, vamos falar com jeito aqui. Não é bem assim como o senhor está imaginando. A forma que a gente trabalha é dentro dessa metodologia. Né? Então, assim, eu trago e ponho respeito à minha pessoa diante da credibilidade e referência que o meu trabalho tem durante esse tempo todo. Então, assim, eu deixo muito claramente para eles, com muita verdade, do que eu vivencio, do que eu ofereço, do que eu entrego. Então, assim, o que é um desafio como esse, ele não entra um temor, entende? Não entra, porque assim, eu sei do compromisso com o meu trabalho, eu sei da comunicação positiva que eu trago, eu sei de todos os processos que funcionam dentro da minha empresa, então eu vou trazendo mais consciência para aquele pai, que ele realmente ele fez uma colocação um pouco indevida, a maneira que ele falou não foi melhor, mas eu faço a inteligência emocional, né, a comunicação dentro da inteligência emocional para que ele possa respirar e rever a forma como ele falou. Então, assim, trazendo as ferramentas como a Kelly bem mencionou aí para o nosso dia a dia, nos traz mais forte, a gente consegue se fortalecer muito. Desde quando eu trouxe a inteligência emocional para a minha vida e para o ambiente do meu negócio, da minha empresa, as coisas realmente assim caminharam muito melhor. Né? Então, assim, esse é um aspecto positivo que faz com que realmente a gente se fortaleça, tenha esse ponderamento diário diante das adversidades e desafios. E tem momentos que não é fácil, porque a gente, né, como foi falado até no início aqui da nossa conversa, o nosso perfil empreendedor, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer fazer além, e tem horas que o físico a gente não aguenta, né? A gente não aguenta. E quando a gente chega em casa, existem outras demandas, né? Então, realmente, a gente poder conseguir fazer uma melhor gestão dessas necessidades para que não haja uma sobrecarga, né? Então, assim, eu falo por mim que muitas vezes alguns momentos eu sinto um pouco de dilema, porque eu decidi encarar o meu negócio porque os meus filhos estão comigo, porque a minha família está comigo, mas às vezes tem um volume tão grande que eu sinto que aqui eu não vou seguir, ou então aqui eu não vou encarar esse novo evento, mesmo sendo oportuno financeiramente, porque eu sinto que agora eu preciso de um tempo com a minha família. E eu abro mão disso, porque assim, é só naquele final de semana, é aqueles dias mais que depois eu tenho força, garra e assim, competência para poder fazer mais, que eu possa realmente suprir aquela perda ali, entende? Então, são essas escolhas que realmente eu trago com muita intensidade na minha vida, né? Para que eu não falte em casa, que eu continue sendo uma mãe presente, que eu continue sendo uma esposa parceira, né? Que eu continue sendo uma boa filha na vida dos meus pais, mesmo não morando aqui na cidade, enfim, mas são as escolhas que nós realmente, mulheres, a gente precisa ter, a gente precisa fazer, né? E facilita muito para a gente conduzir o nosso negócio, a nossa vida empreendedora feminina, quando a gente tem esse apoio dentro de casa, né? Como a Kelly mencionou, né? Com muita clareza, o meu marido, ele sabe do negócio, ele sabe da potência que ele tem consciência dos resultados que a gente vem colhendo, e é um negócio nosso. E para ele não há eu me sinto sobrecarregado porque enquanto você está dinamizando isso na empresa, eu estou com as crianças, ou então eu estou levando eles na escola, eu estou levando eles numa consulta. Somos nós, é a família, é o trabalho coletivo, né?
Então, isso... Essa construção conjunta, né, Gabi? Isso, exatamente. Mas que a gente precisa verdadeiramente trazer isso. Porque se a gente cala e a gente tenta fazer tudo, não dá conta, não é verdade? Tem horas que realmente não dá Exatamente. conta. Não temos que dar. Né? Não temos que dar. Pegando um pouco, aproveitar aqui que a Maíra também ela vai precisar nos deixar, né? A gente já está caminhando também, Maíra. A gente, assim, gente, dizer que é exatamente isso, Gabi, a gente não precisa dar conta de todas as coisas, né? A gente não precisa de, eu tenho que cuidar da casa, não tem essa necessidade, porque senão a gente vai gerar um tanto de coisas, consequências aí que a gente já sabe, enfim, né? Então a gente tem que trabalhar na medida do possível no equilíbrio. O que a gente pode dar conta, né? Enfim, ter consciência de si. Bem, queria fazer um convite a vocês todas para a gente poder registrar, enquanto a Maíra ainda está conosco, para a gente poder registrar esse momento. Então, assim, a gente tem outras aqui participantes. Caso vocês se sintam à vontade para abrir as câmeras, para a gente fazer uma fotinha aqui no digital, né, que é o famoso print da tela, para a gente registrar, né, todas nós registrarmos aqui essa conversa. Então, assim, a gente tem Suelen, Stephanie, Maria. Se vocês ficarem, tem uma outra pessoa também, se vocês acharem que é válido, podem abrir os microfones, a gente vai fazer um printzinho aqui para registrar esse momento. Vamos lá? Então, vamos lá registrar. Ó, um sorrisão, hein, todo mundo, bem lindas. Muito bom, Stephanie, vamos lá. 1, 2, 3 e... Acho que foi, hein? Vou colocar lá pra gente. Meninas, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de participar aqui com vocês, conhecer o pessoal aqui de Porto Velho. Fiquei feliz mesmo. E fico disponível aí para outros convites, para outras rodas de conversa. Obrigada, muito obrigada, viu, Maíra, mais uma vez por essa colaboração aqui, tá contribuindo com essa sua jornada que é tão importante. E aí, chamar vocês, convidar vocês a seguirem também a Maíra e todas as outras convidadas também nas redes sociais e fiquem conectadas a essas potências que temos aqui, né? Não é mesmo, Eli? Sim, com certeza, gente. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Hub para vocês também, para quem não segue, seguir a gente lá nas redes sociais. Isso aqui é só um compilado de tudo. Eu quero agradecer vocês, mulheres maravilhosas, por estarem aqui hoje com a gente, podendo compartilhar um pouco sobre a experiência de vocês, incentivando outras mulheres a empreender também, que é um papel nosso aqui do Hub, trazer essa visão de empreendedorismo. Então, muito obrigada. A conversa foi muito boa, que se eu pudesse ficava a noite toda aí com vocês, mas a gente sabe que está todo mundo cansado, todo mundo já trabalhou hoje. Então, momento de descansar. Josi, obrigada. Você foi brilhante, como sempre. E agradeço demais por ter participado aqui conosco hoje, aqui no Hub. Gente, muito obrigada mesmo. A Maria Mota... Gente, a Maria Mota aqui, ela mandou uma mensagem que falou que foi muito bom. E olha essa mulher, ela tá com uma ideia de empreendimento muito legal. Ontem ela foi lá no Hub, conversou com a gente. E eu tenho certeza que a ideia dela vai decolar, assim, com a ajuda nossa do Hub, Tamo Aqui Vale, a gente vai ajudar muito ela a crescer, então fica de olho nela ali também. E, gente, obrigada mesmo, e desejo uma boa noite a todas, e que a gente continue com esse contato, tá? Que isso não se perca, que vocês continuem ali com o Hub também, a gente está de portas abertas, então se vocês precisarem de algum evento, precisarem de que a gente ajude em alguma coisa, a gente está sempre disponível para ajudar vocês, porque é um dos nossos papéis também. Então, gente, boa noite e muito, muito, muito obrigada. Gente, obrigada, boa noite, foi um prazer conversar com vocês, viu? Obrigada, Kelly, Gabi.